Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Quero agradecer as pessoas que estão dando seu like e também têm compartilhado esse estudo sobre o livro de Tiago. Tenho recebido alguns feedbacks de algumas pessoas que têm sido abençoadas e eu agradeço, tá, pelo feedback que vocês estão dando, por vocês estarem dando um like, por vocês estarem compartilhando, porque essa é a vontade do Senhor, né? Que a gente semeie a palavra, que a palavra possa cair, né, em bom solo, e caindo em bom solo, que são o solo do nosso coração, então ela vai germinar e vai dar frutos, e pode ter certeza que são frutos para a glória de Deus. Hoje, nós vamos então dar continuidade no capítulo 13, vamos falar dos versículos 11 e 12. Então, Tiago ilustra o poder da palavra através de 4 figuras. Primeiro, ele fala do fogo, lá no versículo 6. Depois, ele fala do mal irrefreável, no versículo 8. Depois, ele fala da fonte, nos versículos 11 e 12. E fala, então, das árvores também no versículo 2. Então, a língua, como nós vimos, é um fogo destruidor, que brota de uma pequena fagulha, uma pequenina palavra, pode suscitar uma grande contenda. Tiago, então, ele reflete sobre isso e ele escreve essa carta para que nós também façamos a mesma reflexão. O homem pode domar tudo, pois toda a espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Ele fala isso então no versículo 7. Não há animais que o homem não consiga domar. Ele encanta serpente, ele adestra cães para truques domésticos, ele adestra o felino selvagem, como nós vemos nos circos, ele até treina a vida aquática, como no caso dos golfinhos, outros animais, como o cavalo, como o boi, são por ele usados para o trabalho doméstico, em sítios e também em fazendas. Se nós vivêssemos hoje, Tiago poderia entender, então, estender, né, os seus argumentos. O homem domina sobre os animais, sobre a natureza. Embora sofra a ação desta, o homem consegue erguer barragens, desvia rios, né? Pode provocar até mesmo, como a gente sabe, chuvas artificiais. Então ele começa a entender o seu domínio para fora da terra, na direção do espaço, como também nós sabemos, né? Porém, só tem uma coisa que ainda não foi domada pelo homem, que é a sua própria língua. Mas a língua nem um homem pode domar. Versículo 8 do capítulo 3. Algumas vezes não damos conta dos grandes estragos que os inocentes comentários que fazemos ou as colocações sem muita importância que fazemos e o que resultado elas podem dar. Às vezes a gente fala, não era bem isso que eu queria falar, eu falei no momento que eu não deveria ter falado nada. Então, muitas vezes nós não assumimos os grandes estragos que nós fazemos. Então, há 3 coisas que nós precisamos entender e que não, diz Tiago, regressam. Por isso nós devemos ter cuidado com as nossas palavras. Então ele fala, 3 coisas não regressam, não voltam. Uma é a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. Então, o que ele quer dizer? Uma vez pronunciada a palavra, não há maneira de fazê-la regressar. Não é tão difícil de sufocar como um rumor, não há nada tão difícil de cicatrizar como efeito de uma história maligna e ociosa realizada por meio de palavras, né? Quando a nossa língua é usada para o mal e não para o bem, porque a palavra de Deus diz que
a palavra boa, ela pode curar uma alma. Então, lembre-se, né, desse princípio importante. Muitas palavras, elas não têm regresso. Então, uma vez faladas, elas vão dar o fruto para qual elas foram, então, lançadas. Então, é isso que nós precisamos entender, certo? Uma vez pronunciada, a palavra não há maneira de fazê-la regressar. Portanto, pense bem. Pense bem antes de falar, porque mesmo que não possa fazer a palavra voltar, mais sério que isso, nós teremos que responder, lembra? Por cada palavra pronunciada. Algumas palavras poderão sim nos justificar, mas muitas palavras poderão nos condenar. Então, aprendemos também que não pode haver outra coisa muito séria. Não pode haver duplicidade na palavra do cristão. Lembra? Sim, sim, não, não. Então, é muito importante a gente entender o estilo de vida que Jesus propôs para nós como seus seguidores. São bem claros também aqui nesses versículos 11 e 12. Então, ele fala assim, porventura, a fonte deita da mesma abertura, ou da mesma fonte água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada tornar-se doce. Então, aqui são 3 exemplos que Tiago emprega para ilustrar uma verdade que ele está desejando transmitir àquela igreja e também para nós. Era esse método que era utilizado pelos rabinos para ilustrar os seus ensinos. 3 ilustrações para cada verdade. Olha que interessante. Então, o rabino, os mestres, por isso ele fala, né? Para os mestres, para aqueles que abrem a sua boca, aqueles que falam, aqueles que ensinam. Para quê? Porque os rabinos, eles usavam, então, para ilustrar o ensino, sempre 3 ilustrações para cada verdade que eles deveriam, então, levar ao leitor. É oportuno, então, nós recordarmos que Tiago estava escrevendo o quê? Para quem? Não para ímpios que não conheciam Deus, mas ele estava escrevendo para cristãos, né? Provenientes da onde? Do próprio judaísmo, e por isso mesmo estavam acostumados com a forma de ensino dos rabinos. Então, não é de se estranhar que a sua didática seja rabínica. Então, a primeira ilustração que ele usa para trazer esta grande verdade é a fonte que jorra da água. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? A fonte não pode produzir 2 tipos de água, todo mundo sabe disso. Doce e amarga. Da mesma maneira, a nossa língua, a língua de um cristão, não pode produzir 2 tipos de palavra, a de bênção e a de maldição. Então, observe que Tiago não diz que a fonte deve produzir água doce, que pelo contexto nos parece ser, nós falamos, né, água doce é a palavra boa. Pode produzir água amarga ou má palavra. O que Tiago diz é que a fonte produz apenas um tipo de água, ou doce ou amarga, certo? Então, da mesma forma como não se deve esperar palavras inconvenientes da boca de um cristão, não é de admirar que na boca de um homem que não seja temente a Deus haja palavras que não sejam edificantes. Cada fonte vai produzir um tipo de água. Um é o falar do cristão, o outro é o falar do não cristão. Então, olha, gente, isso depõe contra nós. Se nós falamos palavras de bênção e palavras de maldição, palavras que abençoam, palavras que amaldiçoam, palavras que ferem, palavras que curam, então, acho que nós podemos estar com algum tipo de confusão. Porque ele está falando que o cristão, ele, da boca dele, da fonte
que é o coração dele, só pode brotar água doce. Não pode brotar água amarga. A segunda ilustração aqui, empregada por Tiago, também é da árvore que produz frutos segundo a sua espécie. Mas hoje nós vamos ficar com esta reflexão. A reflexão é o seguinte: como é o seu falar? Você fala como um cristão? Como um pequeno Cristo andando nessa terra? Ou você tem falado como um ímpio? Então, pense bem. O que nós precisamos, queridos, é orar a Deus para que Deus cure e sare o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que o que contamina o homem é aquilo que sai de dentro dele, do coração dele. Então, a palavra de Deus é que nós devemos cuidar bem. Antes de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão e a gente ore a Deus. Peça a Deus que limpe o nosso coração. Mas Deus só fala uma coisa para você, querido. Só tem uma forma do seu coração ser limpo. É você limpando ele com a água da palavra. É só a palavra de Deus permeando a nossa mente e descendo ao nosso coração que pode nos limpar e tornar uma fonte de águas amargas numa fonte de águas doces. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.